É isso aí, rapaziada. Estamos aqui pra trocar uma ideia. A ideia desse canal aqui é justamente trazer um retrato sobre a minha vida, sobre o que eu penso, expor as minhas ideias pra algumas coisas. E assim, ó, nessa maneira aqui, sem edição, a ideia é justamente aqui hoje eu trocar uma ideia com vocês sobre um assunto que eu acho que seja pertinente falar, tá bom? Então, se você tá esperando um vídeo super editado, esse lugar não é aqui. Se você não gosta de ouvir o que eu tenho pra falar, o seu lugar também não é aqui. Porque esse vídeo aqui é um vídeo de puramente opinião. E algo que eu tenho sentido que eu gostaria de falar. E algo que eu vivenciei recentemente na minha vida. E que eu acho que seja de bom grado compartilhar com vocês, beleza? Vocês sabem também que eu tenho um canal principal, que é o meu canal chamado Dose de Disciplina. Lá eu falo só sobre treinamento, vocês não vão ver esse tipo de conteúdo lá. Então, se é o que te agrada, se o que te agrada é o meu lado treinador, vocês podem ir pra lá e consumir o tipo de conteúdo, beleza? Mulheres, vocês são sim muito bem-vindas nesse vídeo, mas esse vídeo não é pra vocês, tá bom? Então esse vídeo é pra homens. Se de alguma maneira você ficou aqui até o final, gostou do que eu falei, discordou, não gostou do que eu falei, fique com total liberdade de comentar aqui embaixo o que você achou, a sua opinião, enfim, que ela é muito importante. Porque hoje em dia, e é uma das coisas que eu gostaria de abordar também nesse vídeo, hoje em dia a gente vive um mundo de muita polarização, onde homem não pode falar sobre mulher, mulher não pode falar sobre homem. E cara, vamos abaixar um pouco a bola, vamos trocar uma ideia, vamos expor as opiniões, que é uma coisa que eu sinto muita falta, porque eu trabalho em casa e às vezes é difícil pra mim ter ambientes onde eu converse com outros homens sobre coisas que homens falam, sabe? Sobre raciocínios que homens têm normalmente. E eu quero fazer desse canal aqui esse ambiente onde eu possa mostrar os meus vlogs, a minha vida, a minha rotina, mas eu também possa expor a minha opinião. E é isso que eu tô fazendo nesse vídeo aqui, rapaziada. E sim, vocês já viram no tema do vídeo, que sim, eu queria falar um pouco sobre masculinidade, principalmente por conta do que eu vivi recentemente, mas uma das coisas que me despertou o fato de eu querer gravar esse vídeo pra vocês foi a tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. 99% das pessoas que estão fazendo resgate são homens, tá? 98, 97, sei lá, não sei os dados exatamente. E eu sei que tem muitas mulheres ajudando no resgate lá no Rio Grande do Sul, mas a maioria das pessoas que estão fazendo resgate lá são homens. Isso é um fato, né? A gente não pode negar isso. O que eu quero dizer com isso? Aonde eu quero chegar sobre isso? Cara, quando a merda acontecer, o homem tem que aguentar a ponta. O homem tem que puxar o barco, literalmente falando, no Rio Grande do Sul. Eu vi homens se deslocando de outros estados do Brasil pra fornecer suporte àquela tragédia. Pessoas que estão mais próximas. Inclusive, eu tive essa conversa com a minha esposa e falei que se eu tivesse próximo, se eu tivesse condições, eu estaria também num barco, num bote, tentando salvar vidas de animais, de pessoas, enfim, dos mais necessitados, carregando saco de comida, porque nós, homens, nós temos um dom por conta da nossa genética, por conta da nossa força, que é de proteção. Um homem não treinado, na média, ele vai ter muito mais força para passar um dia remando do que uma mulher. Ele vai ter muito mais força para pular o muro de uma casa para resgatar um idoso e carregar esse idoso do que uma mulher. E isso é a natureza. Mulheres, isso não quer dizer que vocês sejam fracas num sentido pejorativo da palavra, mas isso quer dizer que os homens são mais fortes do que as mulheres. Se alguém tem alguma discussão sobre isso, se alguém tem alguma dúvida sobre isso, de que fisicamente, na média, os homens são mais fortes do que as mulheres, cara, fecha esse vídeo. Porque a discussão, isso não é uma discussão, isso é um consenso. Eu sou profissional de educação física, profissional da área da saúde, e existem motivos hormonais que eu imagino que vocês saibam os porquês, de que os homens são mais fortes do que as mulheres. Então, esse tipo de coisa, eu não acho que os homens, eles sejam... Nossa, como eles são fodas, eles simplesmente estão prestando socorro e não sei o que lá. Não, eu só acho que eles estão cumprindo com uma obrigação social que eles têm por conta da força que eles têm, por conta da resistência que eles têm e tudo mais. E esse tipo de coisa, ela acontece, é um fato. Você pode não gostar, você pode discordar disso, mas é assim. Por que eu tô falando isso pra vocês? Durante uma época da minha vida eu já fui feminista. Eu brinco com a minha esposa, eu falo que eu fui feminista. Até o momento que eu comecei a ter uma mulher na minha vida, que foi a Natália. E aí eu entendi que um homem, ele não pode ser feminista. E veja bem, quando eu falo que um homem não pode ser feminista, eu não tô dizendo que um homem ele tem que apoiar
assédio, apoiar estupro, que ele acha que a mulher tem que ficar dentro. Não é isso, a minha esposa trabalha, inclusive ela tá trabalhando agora, fora de casa. Não tem problema algum. Só que eu sou casado com uma mulher e nós temos 2 filhas. Ou seja, eu tenho 3 mulheres dentro da minha casa. Se um dia entrar um cara por essa porta, um cara mau, tentando fazer o mal dentro da minha casa, eu não posso ser feminista. Eu não posso exigir direitos iguais da minha esposa. Eu não posso exigir que, já que nós temos direitos iguais, nós devemos se portar em pé de igualdade ao ponto de que ela pode ir lá na porta me defender. Isso abriu a minha mente para algumas coisas e eu comecei a olhar com um certo olhar crítico algumas outras, como, por exemplo, essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, de que eu achava que a masculinidade ela estava sendo tolhida e eu me sentia, às vezes, pensando assim, pô, eu luto. Qual que é o motivo principal de eu ter começado a lutar jiu-jitsu? O motivo principal foi poder defender a minha família. Tem diversos outros motivos, mas o primeiro foi poder estar apto a defender a minha família. Eu posso exigir isso da minha esposa? Porque ela pode treinar 10 anos de jiu-jitsu. Se ela pegar um cara muito mais forte que ela em uma situação de confronto, esse cara ainda tem uma grande chance de vantagem. Para aqueles que creem em Deus, para aqueles que creem em algo divino, ou para aqueles que creem puramente na biologia, vocês não acham que nós homens fomos beneficiados por esse poder da força, de ter mais força, de ter mais massa muscular, de ter um corpo mais resistente? Vocês não acham que a gente tem jogado isso muito no lixo nos últimos anos, simplesmente por conta de uma ideia de que nós somos iguais? Desculpa, nós não somos. Nós não somos iguais às mulheres. Eu acho sim que nós devemos ter os mesmos direitos. Veja bem, direitos. Mas eu não acho, pelo menos dentro da minha família, e se alguém pensa o oposto disso, não tem problema algum. Eu respeito, eu só não concordo. E eu tenho o meu direito de discordar. Mas eu não acho que nós temos os mesmos deveres. A minha esposa, ela tem o direito de trabalhar. E ela trabalha. Assim como eu não tenho o direito de trabalhar. Eu tenho o dever. Porque é meu dever sustentar essa casa. Sustentar as minhas filhas. E isso não é discutível. Eu acredito que nós homens, nós temos esse dever de proteção e de prover. E por que eu tô dando toda essa volta? Por que eu quis abordar esse tema? Porque, cara, eu sou um cara de 23 anos que tem 2 filhas e uma esposa. E banco a minha casa, apesar da minha esposa trabalhar, eu sou o responsável financeiro. E eu vejo que a minha geração mais baixa, digamos assim, uma geração abaixo da minha, ela não quer ter esse tipo de responsabilidade. Os homens estão aceitando esse papel de que não, direitos iguais. Direitos sim, mas deveres não. E de verdade, eu tô vendo um monte de homem bunda mole. Homem que não tem atitude pra bancar, pra se bancar. Homem, sabe aqueles caras, vocês vão entender o que eu tô falando, aqueles caras que é meio tipo, tá bom. Tá bom. Sabe aqueles caras que parece que tipo não se posiciona, não tem firmeza na fala, não tem decisão, não sabe o que quer da vida. Às vezes o cara tem 25 anos e tá sendo sustentado pelo pai ainda. E não incomoda. E toda vez que eu penso hoje no masculino, o que é o masculino, eu penso em expansão, eu penso em algo expansivo. Ao mesmo tempo que quando eu penso no feminino, eu penso em algo acolhedor, algo que abraça, algo pra dentro. E ver essa tragédia que aconteceu, ver os homens tendo a iniciativa, muitos homens que não tinham nada a ver com a causa, partindo, se deslocando pro local, me fez acreditar que ainda existem muitos homens que pensam assim. Só que infelizmente eles estão sendo ofuscados, estão sendo silenciados por conta dessa nova geração que pensa dessa maneira. Então, eu queria trocar essa ideia com vocês aqui justamente pra gente falar um pouco sobre isso e pra trazer esse recado pra você que, cara, se você tá em cima do muro entre, tipo, pô, eu devo sim ser provedor, eu devo tomar iniciativa, eu devo tomar as decisões, ou eu devo ser o cara que, tipo, fica, Pô, você tem que pagar a conta, velho. Você chamou a mina pra sair, você tem que pagar a conta. Você chamou a mulher pra morar com você, você precisa ter a certeza de que não vai faltar nada em casa. Ela pode trabalhar, ela pode ter uma responsabilidade financeira dentro da casa. Mas se algum dia der merda, quem vai ter que segurar a ponta é você. Entendeu? É você. O alistamento, eu criticava muito isso. Por que o alistamento obrigatório ele é só pra homens? Hoje eu entendo. E faz sentido que seja.
Porque se tiver uma guerra no meu país, a última pessoa que eu quero pegando num fuzil e simplesmente indo trocar tiro com outro homem é a minha esposa. É a última pessoa que eu quero. Então, se tiver uma guerra, eu vou colocar ela dentro de casa e vou sair por ela. E faz parte, nós homens somos assim, ou pelo menos deveríamos. Então, eu queria há um tempo já falar um pouco sobre isso. Eu nem sei se eu consegui formular exatamente o que eu queria falar aqui. Talvez eu precise fazer outro vídeo para isso. Eu não quero que esse vídeo fique longo também. Mas eu queria fazer um apelo aqui a vocês, meninos, porque eu sei que tem muitos meninos que me seguem. Muitos meninos de 18, 19 anos. Cara, não deixem essa sociedade amolecer vocês. Homem precisa ser duro. Homem precisa ser forte em todos os aspectos. Isso não quer dizer que você não possa fazer terapia. Isso não quer dizer que você não possa chorar. Isso não quer dizer que você não possa ter dias ruins. Isso não quer dizer que você não possa se abrir com alguém. Mas você precisa ser a casca da sua família. Você precisa ser o cara que quando tá todo mundo na merda, você levanta e você coloca todo mundo nas costas e fala: é eu que vou resolver. E ponto. Você precisa, como homem, ter essa iniciativa, essa atitude, essa hombridade e essa firmeza. Isso não quer dizer que você seja mais que uma mulher, mas que você seja diferente e que você não pode esquecer dos atributos que foram lhe dados quando você nasceu como homem. Tenha escolhido você ou não, porque na verdade ninguém escolhe nascer com um negócio no meio das pernas, porém, é a vida. É a vida. Você nasceu homem. Então, se você nasceu homem, abrace essa característica que Deus te deu, que a natureza te deu, seja lá aquilo que você acredite, e não deixe se levar por conta da sociedade que a gente vive hoje. Existem homens fortes, existem homens bons, virtuosos e que não têm vergonha de serem homens, que gostam de serem homens, e você, se você tem essa dúvida dentro de você, se você deve ser um cara mais contemporâneo ou se você deve abraçar essa sua masculinidade, você já sabe qual é o caminho e você tem o meu apoio, tá bom? Eu falo muito sobre isso. De pouco adianta você ter um corpo forte se você não age como ele e se você não tem uma cabeça que represente o que o seu corpo representa. Então, o que eu quero aqui nesse canal, além de, claro, mostrar minha vida, é inspirar que homens sejam homens e sejam homens fortes, virtuosos, respeitem a sua mulher, respeitem a sua família, respeitem os seus filhos e dentro disso exerçam a masculinidade, que ela está muito mais ligado à proteção e à proveção, nem sei se essa palavra existe, mas a prover e a proteger do que de fato o que muitos acham que a masculinidade está ligado, que é com grosseria e coisas ruins e agir contra a vontade das mulheres. Beleza? É isso. Queria trocar essa ideia com vocês. Vamos valorizar demais os homens que estão prestando os seus socorros e entregando as suas vidas para salvar outras lá no Rio Grande do Sul, assim como acontece diariamente na polícia, no Corpo de Bombeiros e em diversas outras profissões que eu me incluo nisso como homem, a gente priva as mulheres de exercerem. Beleza? É isso. Um abraço.